série, e depois de tantos livros, talvez nem mesmo o Rei da Noite seja tão sanguinário e coloque tanto medo nas pessoas como Gregor, a Montanha, Clegane. Meu nome é Jefferson, aqui no Café Babilônia, e esse é o top 10 de personagens de Game of Thrones que poderiam derrotar o Montanha. You're going to fight that? I'm going to kill that. E antes de começar o top, vamos estabelecer regras básicas de quem pode e quem não pode aparecer aqui. Afinal, a obra de George R. R. Martin é muito extensa e levaria dias até a gente pensar em todo mundo que ele já criou. Então, como regra básica, o personagem tem que ter aparecido na série, mesmo que só uma vez. E claro, nada de criaturas mágicas como o Rei da Noite ou os dragões, e nada de super assassinos que usam magia para matar, tal qual o Jaqen H'ghaz ou a Arya. Afinal, é de uma luta corpo a corpo que a gente está falando. Em décimo lugar, Qhorin Halfhand, um personagem que fez uma passagem rapidinha ali na série, mas que foi muito marcante. Qhorin Halfhand, ou em português Qhorin Meia Mão, era uma lenda pro pessoal da Patrulha da Noite. Qhorin ganhou o apelido de Meia Mão depois de ter quase todos os dedos da mão direita decepados para a machadada de um selvagem. Na sua mão direita sobraram apenas o polegar e o indicador, o que fez com que ele tivesse que aprender a lutar com a mão esquerda. E, impressionantemente, ele se tornou mais habilidoso com a esquerda do que ele era com a direita. A propósito, um abraço pro nosso querido regicida Jaime Lannister. Hello, darkness, my old friend. Por isso mesmo, uma das qualidades que realmente tornam Qhorin apto a vencer a Montanha é a sua capacidade de adaptação em combate. Na luta dele contra o Selvagem, ele perdeu os dedos colocando a mão na frente de uma machadada que tinha como alvo a cabeça dele. E nos pensamentos de Jon Snow no livro A Fúria dos Reis, descobrimos que ele, mesmo faltando 3 dedos na mão e morrendo de dor, ele deu um soco na cara do tal Selvagem, e isso teria feito espirrar tanto sangue na mão dele e nos olhos do Selvagem que ele não conseguia mais enxergar e acabou sendo morto por Qhorin, que aproveitou o momento. Esse feito tornou ele uma lenda da muralha e um pesadelo para todos os selvagens. E olha, a gente sabe que para enfrentar a Montanha é preciso coragem, e a pessoa que para um machado na unha, o que mais tem é coragem. Em nono lugar, Jaime Lannister, com as duas mãos. Não é novidade que o nosso querido regicida sofreu muito em todas as lutas que participou depois que perdeu a mão na espada durante a segunda temporada de Game of Thrones. E mesmo com as duas mãos, a série não faz jus ao talento em combate que Jaime tinha. Para quem não sabe, Jaime tem um histórico militar de dar inveja. Foi criado para ser um soldado e com apenas 12 anos de idade se tornou escudeiro de Sir Sumner Crockhall, e com 14 anos venceu seu primeiro torneio. Já com 15 anos, ele fez parte de uma campanha com a Guarda Real que foi enviada para acabar com a Irmandade da Mata de Rei, um tipo de milícia da época que se tornou um problema na vida do rei Aerys II. E nessa batalha, Jaime salvou a vida de seu mestre Sir Sumner Crockhall de ter a cabeça amassada por um martelo de um dos bandidos. E depois disso, lutou de igual para igual com um Cavaleiro Sorridente, um tipo de coringa de Game of Thrones, e que segundo o próprio Jaime, seria uma montanha de sua geração, com metade do tamanho e o dobro mais maluco. Os atos de heroísmo de Jaime fizeram com que ele fosse nomeado Cavaleiro em pleno campo de batalha, e por ninguém mais ninguém menos que a Espada da Manhã, Sir Arthur Dayne, simplesmente o maior cavaleiro da história de Westeros. E tudo isso com só 15 anos de idade. Não muito tempo depois, ele entrou para a Guarda Real substituindo o falecido Sir Hallan Grayson. Jaime é um rápido e exímio espadachim, e depois da morte de Sir Arthur Dayne, e depois que o Robert Baratheon virou o Fled Flintstone, Jaime foi dado por muitos como o maior guerreiro de Westeros. E vocês sabem, movimentação e velocidade são coisas básicas para enfrentar uma montanha. E mesmo que Jaime tenha uma predisposição natural a fazer merda, ele tem um fogo de heroísmo dentro de si, e se durante o julgamento de Tyrion ele tivesse com as duas mãos, com certeza teria lutado pelo irmão. You had a wonderful teacher. Em oitavo lugar, Brynden Tully, o Peixe Negro, ainda jovem. Outro personagem que, assim como Qhorin Meia Mão, não passou pela sua cabeça é o grande Peixe Negro.
Fazendo também uma participação rápida, porém marcante na série, Brynden Tully foi escudeiro de Lord Darry e se tornou cavaleiro com apenas 17 anos. Ele foi um dos grandes nomes durante a Guerra do Rei das Nove Moedas, lutando bravamente contra o Bando dos Nove. Seus feitos na guerra fizeram ele ganhar uma fama em todos os 7 reinos e fez também ganhar o respeito de Sir Barristan Selmy, que é uma lenda da Guarda Real. Aliás, outra semelhança entre Peixe Negro e Barristan Selmy é que há quem diga que eles dois, mesmo já bem mais velhos, como a gente viu na série, ainda eram guerreiros letais, sendo mais habilidosos que qualquer garoto mais novo. Mas é claro, a versão que a gente viu na série era de alguém bem mais velho e já mais estrategista, e para vencer a montanha teria que ser o jovem Peixinho Negro. Errou! 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 Em sétimo lugar, Sandor Clegane, o cão. É óbvio que a gente não podia deixar de fora o cão. Afinal, a Clegane Bowl, como foi apelidada a luta entre os irmãos Sandor e Gregor, é uma das lutas, se não a luta mais esperada dessa obra. Além de um embate de forças inacreditável, existe muita coisa pessoal envolvida nessa história. Vocês com certeza já perceberam a enorme marca de queimadura no rosto do cão. Pois bem, o que pouca gente sabe é que o Montanha é o responsável por ela. Quando o Montanha tinha apenas 12 anos, ele pegou seu irmão mais novo, o cão, que tinha apenas 7, brincando com um brinquedo que era seu. E como punição, segurou a cabeça do irmãozinho contra um braseiro. Para abafar a psicopatia do filho, o pai deles inventou para o povo que a roupa de cama do pequeno cão havia pegado fogo. Curiosamente, o pai deles morreu em condições suspeitas, assim como uma irmã deles e também 2 esposas do pai. O que não falta é motivação para o cão se vingar. E por isso seria uma luta com muita emoção, sendo que o cão é ligeiramente mais rápido e quase tão forte quanto o irmão mais velho. É claro, existem diversos adversários mais aptos a vencer essa luta, mas nenhum deles faria uma batalha tão épica quanto seria o cão versus a montanha. It's not how it ends for you, brother. You know who's coming for you. You've always known. Em sexto lugar, Robert Baratheon, ainda jovem. Pois é, eu sei, quando se fala em Robert, o que vem à nossa cabeça é o Fred Flintstone, é o Homer Simpson, é o Peter Griffin, e é o velho rei Robert interpretado pelo ator Mark Eddy. Mas acontece que antes de se tornar rei, Robert foi um dos guerreiros mais fortes de toda Westeros. Ele era descrito como um homem alto, de ombros largos e muito forte. Se vocês pesquisarem na internet ilustrações do Robert, vão ver que ele se assemelha muito a um super cavaleiro de histórias clássicas, e de fato era o que ele era. Quando lutava não usava uma espada, usava um gigantesco martelo de guerra, e foi com esse martelo que ele derrotou Rhaegar Targaryen, pai de Jon Snow e irmão da Daenerys. E não só isso, ele matou Rhaegar com uma martelada no peito, por cima da armadura, e só uma martelada com a força dele foi o suficiente para matar um homem com a armadura. Se você está se perguntando por que dele ter ficado como ficou depois, é simples. Robert sempre foi um glutão, comia e bebia muito, inclusive tendo ganho torneios de quem bebia mais. O que o mantinha em forma era lutar, e depois que se tornou rei, acabou que ele mais comia e bebia do que lutava, e por isso ganhou 50 quilos ao longo dos anos. Mas apesar dos apesares, Robert jovem com certeza era mais rápido que o Montanha, e sua força descomunal faria com que essa fosse uma luta colossal de 2 pesos pesados que faria o chão de Westeros tremer. You've got fat. Em quinto lugar, Brynden Rivers, o Corvo de 3 Olhos, ou o Corvo de Sangue. Você agora deve estar se perguntando, mas você disse que não valia magia. Sim, é verdade. E é por isso que eu me refiro ao Corvo de 3 Olhos antes de qualquer magia entrar em sua vida. Quando ele ainda era Brynden Rivers, o Corvo de Sangue. Ele é filho bastardo do rei Aegon IV, lutou na grande rebelião Blackfyre, foi mão do rei Aerys I e senhor Lorde Comandante da Patrulha da Noite.
E se ter tudo isso no currículo dele ainda não te impressiona, não tem problema. Ele ainda era um exímio arqueiro, tendo um arco feito de madeira de represeiro, que são aquelas árvores com o rosto que o Bran usa, além de ter uma espada de aço valeriano chamada de Irmã Negra. Na série, vemos a versão dele vivida pelo brilhante ator Max von Sydow, já centenas de anos mais velho e vivo graças à magia do Corvo de Três Olhos. Mas não se engane, aquele senhor de idade foi uma das figuras mais importantes da história dos Targaryen e de toda Westeros. Por isso, vale vocês lerem sobre as rebeliões Blackfyre, pois é muita coisa para ser dita e tomaria muito tempo. E se quiserem vídeo, eu recomendo os ótimos vídeos da Carol Moreira e da Mikan sobre isso. São muito informativos e vão estar na descrição deste vídeo. Mas resumindo de forma até rude a história desse personagem lendário, não há montanha que pudesse parar o Corvo de Sangue. The time has come. Leave me. Em quarto lugar, Sir Barristan Selmy. Esse sim, um personagem que rendeu na série, e foi protagonista de momentos épicos. Tem muita coisa pra falar sobre Sir Barristan. O cara foi cavaleiro com só 16 anos, depois de ter vencido o Lorde Comandante da Guarda Real Duncan no Alto em um torneio, matou inúmeros vilões ao longo da história, e com só 23 anos entrou pra Guarda Real. Pela Guarda Real também, inúmeros feitos. Salvou a vida do rei Harry II, matou o líder da Irmandade de Mata de Rei e até derrotou o Príncipe Rhaegar Targaryen na final do torneio de Ponta Tempestade. E se não fosse o suficiente ele jovem ter essa coletânea de feitos, há quem diga que mesmo ele velho seria um adversário à altura pro Montanha, já que aos 57 anos de idade ele venceu o torneio de Porto Real, derrotando o Cão na final. Além de toda sua habilidade, Barristan é um clássico cavaleiro do bem, odiando principalmente ver a morte de crianças. E após a rebelião do Robert, ele aceitou servir o Robert como novo rei, mas, de acordo com ele próprio, se ele tivesse visto o Robert sorrir quando viu os filhos do Rhaegar mortos, nada na terra teria impedido ele de matar o Robert. E com certeza, a gente não deve duvidar disso. Even now I could cut through the five of you like carving a cake. Here, boy. Melt it down and add it to the others. E chegando no pódio, em terceiro lugar com a medalha de bronze, Khal Drogo. Esse, meus amigos, é um combate que a gente ia gostar de ver. Khal Drogo é como os jogadores de RPG gostam de chamar, personagem de ficha cheia. Ele é muito rápido e ele é muito forte. E pra vocês terem ideia, o Drogo bem jovem já era um dos maiores guerreiros entre os Dothraki. E antes dos 30, ele já tinha mais de 40 mil soldados a seu comando, o maior do Mar Dothraki. E uma coisa que poucas pessoas reparam é que ele morreu invicto. Ele nunca perdeu uma luta na vida e nem a luta que causou a morte dele, ele não perdeu. Dessa nossa lista, ele com certeza é o guerreiro mais selvagem e o mais violento, mas também é um grande estrategista e seria facilmente subestimado pelo Montanha. É difícil não ser redundante falando sobre ele, mas sendo um personagem com força, velocidade e inteligência, é provável que essa luta fosse menos difícil do que a gente imagina. Hoje nós vamos apresentar uma receita de uma língua caipira, mas com um toquezinho sofisticado, que é o molho de vinho. Em segundo lugar, com a medalha de prata, Sir Arthur Dayne. De todas as pessoas citadas nessa lista, esse é o que passou menos tempo na série, mas de todas as pessoas citadas nessa lista, esse é o maior guerreiro. Não só dessa lista, como de toda Westeros. A Espada da Manhã, como ele é chamado, é dado por todos, sem exceção, como o maior guerreiro que já viveu. Arthur, como o nome já sugere, é uma inspiração direta do personagem Rei Arthur, e assim como tal, levava uma espada mística. Arthur Dayne tinha a Alvorada, uma espada feita de um metal de meteoro que caiu em Westeros. O aço da espada chegava a brilhar de tão cintilante, e embora nada comprove, imagine-se que ela também tenha propriedades mágicas e talvez até mate caminhantes brancos.
A única forma que conseguiram derrotar o Arthur foi com uma facada nas costas dada por Roland Reed, como vimos na sua curta aparição na série também. Nessa aparição não deu pra ver a alvorada, mas a gente viu como o homem lutava. Todos que viveram pra ver seus feitos retratam ele como uma lenda, inclusive o próprio Ned quase se estrepou ali na luta. Sir Arthur Dayne era foda, e não há montanha de músculos que superem a dedicação e a disciplina de um cavaleiro lendário. Por isso eu digo com certeza, a Espada da Manhã ia vencer fácil essa luta. He stabbed him in the back. E antes de mostrarmos quem ficou na primeira colocação, fica aí com vocês algumas menções honrosas. Em primeiro lugar, a medalha de ouro vai para Oberyn Martell. Sim, eu sei, vocês estão dizendo muita coisa aí, mas calma lá. Dessa lista toda, o Oberyn não é o mais forte, não é o mais resistente e nem é o mais treinado. Mas ele tem um feito aí que nenhum dos outros nessa lista tem. Ele de fato venceu o Montanha. Ele pode ter morrido no processo, porque o mundo de Game of Thrones só acontece desgraça, mas ele venceu. E ele acabou matando o Montanha graças ao veneno na sua lança. O Montanha de hoje, gente, é um morto-vivo. Oberyn usou de sua rapidez e inteligência, dominando praticamente todo o combate e colocando a Montanha abaixo. Depois disso, uma mescla de arrogância, raiva e mágoa fizeram que um momento de distração custasse a sua cabeça. Mas em todos os casos, ele venceu o Montanha e será lembrado por todos pelo seu feito. You killed her children! E se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento do canal. E é claro, se inscreva, porque vai ter muita gente trazendo muito conteúdo legal pra cá. E é claro, comente também, diga qual a melhor luta citada nesse top, e também diga quem faltou nesse top, quem não tá aí deveria estar, e quem está nele e não deveria estar. E é isso, pessoal, Café Babilônia, até a próxima!